Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Tá no Campo, podcast do Sistema FAEB Senar, que hoje a gente traz um assunto importante, viu? Atenção você, proprietário e possuidor de imóvel rural, já está aberto o prazo para a declaração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E para isso, o nosso episódio de hoje traz dois convidados aqui, o Neucivan Bispo e o Rômulo Alexandrino, dois assessores aqui da Federação da Agricultura e Pecuária da FAEB, e a gente vai falar bastante sobre esse assunto, sobre várias dúvidas também, inclusive a respeito de outros impostos como o CCIR, são dúvidas que podem surgir para os proprietários e possuidores de terra. E então vamos nessa, vamos conversar. Primeiro vamos dar as boas-vindas aqui a Rômulo Alexandrino. Rômulo, primeira vez aqui no Tá no Campo, não é isso? Seja bem-vindo. Estou aqui fazendo a estreia nesse dispositivo, né, nesse arranjo que nós temos aqui, e agradeço o convite. Vamos nessa, assunto importante para a gente poder tratar hoje. E outro estreante também, Neucivan Bispo, bem-vindo também. Obrigado, Igor. Também minha primeira vez e estamos aí para tirar essas dúvidas, principalmente em relação ao ITR, né, que estamos já no prazo para o início da declaração desse imposto que é obrigatório. Obrigado pelo convite. Pronto, então de bate-pronto. O ITR, o prazo para a declaração do ITR já está aberto, então até o dia 30 de setembro, os proprietários e possuidores de imóveis rurais, eles precisam fazer essa declaração, né? Isso explica um pouquinho melhor para a gente como é que funciona. Então, é isso mesmo, Igor. A gente tem anualmente essa obrigatoriedade da declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Então, o prazo já se iniciou para a declaração 2024, agora, na última segunda-feira, dia 12. Se estende até 30 de setembro, então aí nossos produtores têm um tempo longo, né, para se preparar e para informar essa declaração à Receita Federal. Então, é interessante que de antemão seja feita logo essa declaração, porque se passar do prazo, incide multa e juros sobre o valor a pagar. Uhum. Agora, existem também aqueles proprietários que não precisam, eles são isentos, é isso? Explica um pouquinho como é que funciona. Sim, existe sim. A própria lei que instituiu o ITR, o Imposto Territorial Rural, a Lei 9393 de 96, ela traz em alguns artigos os critérios de imunidade e de isenção. Existem sim produtores que são proprietários e possuidores que são imunes. A gente tem pontos específicos, né, para atender essa imunidade, que é aquelas pequenas glebas rurais, que basicamente aqui para o nosso estado são aquelas propriedades de até 30 hectares, e tem outros requisitos também que se enquadram, né, tem que ser usufruída só pelo produtor, ele não pode ter outro imóvel nem na zona rural, nem na zona urbana para ter essa imunidade. Então, assim, tem alguns critérios a se enquadrar para garantir essa imunidade e não pagar o imposto. Porém, mesmo assim, é obrigado a fazer a declaração. Só não vai pagar o imposto, só não vai emitir a DARF, o documento de arrecadação da Receita Federal. Mas a declaração em si, baixar o programa no site da Receita Federal, é obrigado. Entendi. Então, eu sou o proprietário de um imóvel rural e o meu terreno ele tem acima de 30 hectares, eu preciso fazer a declaração do ITR. Exatamente, você tem que fazer a declaração do ITR, observar o prazo, observar todos os requisitos, todas as exigências, né, de lei, de declaração da área do imóvel, prestar muita atenção no valor da terra nua do imóvel. A gente não pode incorrer nessas infrações, porque uma possível notificação da Receita pode gerar uma multa e pode ser uma multa até alta. Então a gente tem que prestar muita atenção no preenchimento correto, não só no prazo, mas no preenchimento correto, tanto da sua área de produção como no valor da terra nua. Bacana. Agora sim, claro que tem aquele produtor que talvez esteja um pouco mais desatento e aí recentemente encerrou o prazo de pagamento do CCIR, né, que é um outro imposto, e aí, mas acabei de pagar o CCIR e aí já tem o ITR agora, só basta pagar um. É isso mesmo? É assim que funciona, Rômulo, ou não? Não. Gostaria que fosse, mas não. Porque esses cadastros que existem no Brasil, eles têm funções diferentes. O CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, ele tem vigência e ele é organizado, ele é gerido pelo INCRA.
Então, ele tem cunho fundiário. Todos os anos, da mesma forma que o ITR, ele deve ser emitido o seu boleto em relação ao seu cadastro e pago, tá certo? Já o ITR, ele tem cunho tributário, entendeu? Então acaba que ele não é gerido pelo INCRA, ele é gerido pela Receita Federal. Então eles têm funções distintas, então um não isenta a função do outro. O que vale lembrar é que um depende do outro. Atualmente no Brasil, eles estão integrados dentro do CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóvel Rural. Então, tanto os dados do CCIR quanto os dados do ITR são consultados na mesma base. Então, para que um exista, ele precisa estar vinculado ao outro. É uma das exigências que está ocorrendo na nossa atualidade. Legal, e é importante a gente destacar bastante, de fato, essa diferença entre o CCIR e o ITR e os seus vencimentos, não é isso? O ITR, o prazo para declaração abriu agora no dia 12 de agosto, né, e segue até o dia 30 de setembro. O do CCIR, ele já acabou esse período que não incidiria multa, não é isso? Isso, exatamente. Eu costumo dizer sempre que assim, o CCIR ele funciona como se fosse o CPF do imóvel, como se fosse o RG. Para que você chegue no final do ano e você consiga fazer o seu imposto, no caso, se você fosse pagar o seu imposto de renda, você precisa ter o cadastro. Você precisa cadastrar seu CPF na plataforma do imposto de renda. No imóvel rural funciona do mesmo jeito. Você precisa ter um cadastro vigente e gerar um código, tá certo? Atualmente a gente tem o código do CCIR e código do imóvel, que são códigos vinculados de identificação no INCRA, e a gente tem o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que ele é o antigo NIRF, que é o número de inscrição do imóvel rural na Receita Federal. Então, assim, são cadastros que um complementa o outro. Uhum. Tá. O vencimento do CCIR, ele já passou esse Isso, período? Exatamente. O vencimento do CCIR, ele geralmente vem em meses anteriores. Nesse ano, foi de junho a julho. E aí se encerra o CCIR, e aí começa-se o ITR a partir de agosto, setembro, depende muito do mês. Uma outra questão que é importante lembrar é que esses são os prazos de pagamento dentro da faixa sem juros, somente do valor do cadastro, do valor do imposto. Mas qualquer um desses cadastros e qualquer um desses impostos, eles podem ser pagos em qualquer época do ano. Inclusive, a gente sugere para que o produtor, caso tenha perdido algum desses prazos, procure a regularização desses cadastros, para que a gente consiga fazer uma política, pelo menos, de redução de danos, já que ele não foi feito no prazo devido. E a FAEB, ela ajuda nesse sentido, né? O proprietário que acabou perdendo esse prazo, ele pode procurar a FAEB para poder regularizar essa situação, tanto com o CCIR, quanto também auxílio com o ITR, né? Exatamente, a gente faz esse bate-bola lá no quarto andar, FAEB e Senar. Eu cuido de algumas questões vinculadas a cadastros e Nelcivan é quem dá esse suporte, quem é a nossa frente de campo do ITR. Pronto, bacana. Nelcivan e Rômulo, existem também algumas outras situações em que tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel rural, como o produtor rural de uma maneira geral, né? Ele tem uma chance de ter um desconto ali que incide em cima tanto do ITR quanto do CCIR, né? Fala um pouquinho dessa situação pra gente. Sim, Igor. Sobre o ITR especificamente, como eu já falei, a importância, né, dos dados verídicos, dos dados reais no preenchimento, porque é um programa que a gente baixa da Receita Federal, então você tem que preencher todas as informações corretas. E quando você for preencher a distribuição da sua área, da área do seu imóvel, tem um campo lá que você pode preencher as suas áreas que tem lá no imóvel, que são áreas de interesses ambientais. Área de reserva legal, área de preservação permanente, de servidão ambiental. Então, assim, a alíquota do imposto ele não vai incidir nessas áreas. Então, assim, a sua área total ela vai ser descontada, essa área que se enquadra na área não tributável, e não incidirá. Mas é importante ressaltar que, para isso, o produtor ele tem que ter o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, e o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Especificamente, Rômulo pode até falar um pouco melhor, que neste ano de 2004 teve uma lei que tirou essa exigência do ADA, né, do Ato Declaratório Ambiental, e agora o produtor ele precisa ter apenas o CAR, que o CAR já é algo obrigatório até para outras utilidades, não é isso, Rômulo? Então, assim, com o CAR, ele pode inserir na declaração do ITR essas áreas,
que eu mencionei anteriormente, e aí vai diminuir o valor que ele tem a pagar do Imposto Territorial Rural, do ITR. Valor que pode ser diminuído até 100%. Né? Exatamente, porque o que acontece? O Estatuto da Terra, ele determina as funções sociais que o imóvel rural tem, entendeu? Então, um imóvel rural que ele tenha, por exemplo, mais de 80% da sua área com vegetação nativa, ele pode ter um desconto significativo. Por quê? Ele vai estar cumprindo a sua função social, que é a preservação dos serviços ecossistêmicos. Então, essa atividade ela é isenta de tributação, uma vez que a tributação ela só incide em cima de atividade econômica. E aí a importância de que esses cadastros estejam preenchidos, tá certo? Porque quando você consegue preencher as áreas e a utilização, o uso e a ocupação do solo de forma correta, você consegue nortear para que você tanto se livre de imposto, quanto você tenha o seu imóvel classificado como ele deve. Tá certo? Porque existe um grande problema que a gente tem enfrentado aqui na Bahia, que são os imóveis com ausência de declarações detalhadas. Às vezes o produtor ou a pessoa que fez o cadastro para o produtor, ela preenche as áreas agrícolas e agropecuárias, mas as áreas que são essas que podem ser isentas de tributação acabam não sendo preenchidas. Então o grau de utilização territorial do imóvel acaba entrando num fator que fica abaixo do que deveria. E aí ele é classificado como imóvel improdutivo, mesmo aquele imóvel tendo características produtivas. Então assim, é um detalhe que faz diferença e a gente sempre busca trazer tanto essa instrução quanto essa cobrança, para que esses cadastros sejam bem preenchidos e o produtor esteja assegurado, protegido. Lembrando que todas essas orientações, os produtores rurais eles podem procurar a federação, a FAEB, e ter orientações tanto com relação ao ITR quanto outros impostos e tudo mais. A FAEB está aqui à disposição para atender você, produtor. Bom, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, né? Existem coisas que estão na crista da onda, né? Essa atualização que o Nelson Ivan comentou mesmo é uma delas. É uma atualização que começou a partir desse ano, de 2024, que inclusive é uma luta nossa do setor produtivo, que algumas coisas consigam ser atualizadas, sejam melhoradas e facilitadas para o produtor. Uma delas é essa substituição. Por quê? O ato declaratório ambiental, ele era um cadastro vinculado ao IBAMA. Ele era um pouquinho mais chato, um pouquinho mais burocrático e ele não tinha outras funções além do ITR. E as informações que eram preenchidas, que eram colocadas no ADA, no Ato Declaratório Ambiental, são as mesmas que são preenchidas no CAR, que aqui na Bahia se chama CEFIR. Então, para que a gente ter dois cadastros que têm a mesma função e os mesmos dados preenchidos? Então, foi uma batalha nossa que a gente conseguiu vencer, mas que ainda está na fase de atualização. Então, o que acontece? A gente vem sugerindo que os produtores, nesse ano, preencham tanto os dados do ADA quanto os dados do CAR, aqui na Bahia CEFIR, porque justamente a gente está nesse momento de transição. Então, a gente não sabe se até o final do período de preenchimento do ITR, a Receita Federal vai ter atualizado a sua resolução e vai ter atualizado a forma como ela lê o imposto. E esses pequenos detalhes, eles fazem diferença quando a gente vê o montante final. Com certeza, com certeza. Então, para não perder o prazo, até 30 de setembro, né, o Silvan chama a atenção do pessoal aí para não perder esse prazo e ter que pagar multa, viu? Não, é isso mesmo, até 30 de setembro, mas não só a questão do prazo, é a questão da obrigatoriedade. A gente, assim como a gente é obrigado a declarar imposto de renda, a gente é obrigado na zona urbana a pagar IPTU, a gente também é obrigado a fazer a declaração do ITR. A Receita Federal ela vem intensificando essa fiscalização e criou-se há pouco tempo até um setor mais finalístico na Receita Federal para fiscalizar a ITR. Então, assim, é importante o produtor ter essa consciência da obrigatoriedade da declaração e do prazo desse ano, que vai até 30 de setembro. E aqui na FAEB a gente tem todo o suporte, né, tanto para preenchimento como para dúvidas e esclarecimentos. E você pode entrar em contato pelo WhatsApp, viu? 719-9959-4796. Entre em contato aqui com a FAEB, você vai ser atendido por nós aqui, pelo Rômulo, pelo Nelson Ivan e toda a equipe que vai estar pronta aqui e disposta a te atender. Rômulo, pode se despedir já? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Como que é? Não, é isso. A gente agradece a oportunidade de um tema tão relevante e importante, que embora sejam cadastros que eles já existem há muitos anos, eles são recorrentes. E você não entrar na recorrência, você acaba entrando no estado irregular. Então, eu agradeço a oportunidade de estar abordando esse tema e lembrando que essas questões elas podem trazer prejuízos futuros, relacionados a, por exemplo, acesso a crédito, a cair na malha fina da Receita Federal. Existem alguns prejuízos que podem acontecer se esses cadastros não estiverem atualizados. Então,
Só fazendo essa ressalva e agradecendo a oportunidade. Muito bem, amigos, muito obrigado a vocês. A gente fica por aqui com esse episódio do nosso podcast Tá no Campo. Siga a gente nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube e continue acompanhando todas as novidades do Sistema FAEB Senar, que a gente tá o tempo todo dia aqui trabalhando para você, produtor rural, ok? Até a próxima, tchau, tchau.